Bom dia a todos, é uma honra estar aqui. Queria agradecer aos senhores deputados pelo convite, deputado Ademir Bier, deputado Evandro, as pessoas de quem cumprimento os demais deputados presentes, senhores Gilvo e Edson Campagnolo, nas pessoas de quem cumprimento a sociedade civil organizada presente, senhores Chico Caiana, Ulisses Maia, vereadores de Maringá, nas pessoas de quem cumprimento a classe política e a sociedade civil de Maringá. Bom, essa apresentação é uma apresentação curta, ela tem cerca de 15 minutos, e ela vai dizer 7 motivos pelos quais não devemos prorrogar os contratos de pedágio no Paraná. Desde 2014, mais ou menos, eu tive a oportunidade de, ao lado de outras pessoas que estudaram os contratos paranaenses, de poder falar sobre eles em várias cidades do estado. A apresentação dura cerca de 50 minutos, a gente conta a história dos contratos paranaenses, desde a licitação, a assinatura dos contratos, todos os aditivos que foram feitos pelas 3 gestões que sucederam à frente do estado nessa época, até hoje. E essa apresentação, inicialmente, teve como objetivo mostrar à população paranaense o que de fato acontece com nossos contratos, para que possam se posicionar em relação a eles. Mas, logo no começo, nós fomos surpreendidos por uma proposta que surgiu de prorrogação dos nossos contratos de concessão. Algo que nos chamou bastante atenção, porque era a última coisa que se imaginava sobre o assunto. E depois de todos os problemas envolvendo os contratos paranaenses, ainda se falasse em prorrogá-los. Como bem disse uma das pessoas que apareceram no vídeo, o auditor Alexandre Antônio dos Santos, servidor do Tribunal de Contas, os contratos paranaenses hoje são uma coxa de retalho. E prorrogá-los significaria a mesma coisa do que reformar uma roupa que já não serve mais, ou reformar uma casa cuja estrutura está comprometida. Essa apresentação parte de uma experiência própria minha. Eu fui servidor do Tribunal de Contas, o último trabalho que eu desenvolvi no órgão foi justamente a auditoria dos contratos de concessão paranaenses. Na ocasião, nós auditamos o lote número 3 da Ecocataratas, que opera o trecho de Guarapuava a Foz do Iguaçu. Eu deixei o Tribunal de Contas depois disso, mas a equipe ainda fez uma nova auditoria relacionada ao lote 2 da Via Par, aqui na nossa região, e as conclusões dos 2 casos foram muito semelhantes, de que os contratos paranaenses estão desequilibrados e favorecem, em boa medida, as concessionárias que operam no nosso estado. Bom, por que não prorrogar os contratos de pedágio do Paraná? E aqui é importante fazer uma menção de que essa frente tem sido acusada de politizar o debate, de tirá-lo da esfera técnica. Eu tenho acompanhado o nascimento da frente e eu acho que é justamente o contrário. O que a frente tentou fazer desde o início foi apresentar elementos técnicos sobre os nossos contratos e depois sim se posicionar. Eu acho também que não existe o menor problema em alguém tomar posição, especialmente alguém que tenha a função de representar a população do estado. A própria concessionária, as próprias concessionárias, inicialmente, não se opuseram à frente, talvez se sentissem numa situação bastante confortável, certas de que a prorrogação ia acontecer, pelo menos para alguns lotes, mas depois de tudo que aconteceu, da proporção que a coisa tomou, começaram a reagir. E isso é um ótimo sinal. É um ótimo sinal de que a frente contra a prorrogação tem incomodado. As pessoas estão tomando ciência. E é importante que a gente passe a fazer isso no Brasil, a discutir questões públicas. É preciso fazer política no bom sentido. Quem defende uma posição precisa argumentar e precisa convencer a população.
assim como quem defende outra posição tem que fazer a mesma coisa. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos diretores de uma das empresas de pedágio aqui do Paraná, e eu disse para ele, olha, eu sou um advogado, eu serei a última pessoa do mundo a falar para você que você não deve sustentar o que você acredita. É do choque de ideias que a gente vai identificar aquela que deve prevalecer. O primeiro motivo para não prorrogar os contratos de pedágio paranaense é que a situação atual dos contratos beneficia as concessionárias e não as prejudica, como a gente tem ouvido. Naquele trabalho do Tribunal de Contas que eu integrei, e num trabalho realizado pelo Tribunal de Contas da União no mesmo ano, em 2012, os dois órgãos de controle constitucionalmente competentes para fiscalizar a despesa pública no país, chegaram à conclusão de que os contratos beneficiam as empresas. Isso não é um ouvir falar, não é um senso comum. É uma conclusão apontada por técnicos, por contadores, por engenheiros, por administradores, por advogados, que se debruçaram sobre os contratos e concluíram nesse sentido. No caso do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nós chegamos à conclusão de que, para apenas um lote, a empresa estava devendo para o Estado 350 milhões de reais em dezembro de 2010. Essa conclusão foi repetida para o segundo lote. E é importante mencionar que o parâmetro adotado pelo Tribunal de Contas do Estado foi um parâmetro conservador. Ele garantiu às empresas a mesma remuneração que elas tinham no momento da assinatura dos contratos. Uma remuneração que hoje é praticamente o dobro da que se costuma praticar no Estado. O relatório do TCU apontou um desequilíbrio ainda mais alto e mandou o Estado e as concessionárias reequilibrarem os contratos a partir de taxas praticadas hoje no mercado. Então, se levado a ferro e fogo, o relatório do TCU geraria um desequilíbrio ainda maior do que 350 milhões de reais para cada lote. É falsa também a afirmação, muitas vezes dita, de que caso o Estado tenha algo a pagar para as empresas, o que não é verdadeiro, mas vamos imaginar que algum relatório inverossímil diga isso, de que o Estado teria que tirar recursos do Tesouro e fazer uma transferência direta para as empresas. Não é verdade. Como todo e qualquer cidadão ou empresa que tem alguma ação vencida contra o Estado, ele vai receber esse recurso, se receber, por meio de um precatório, depois de muitos anos de processo judicial. E também é importante dizer que, dentre as 6 concessionárias de pedágio operando no Estado hoje, 2 delas já firmaram acordos com o Estado, dando quitação total do que passou. Então, para essas empresas, a Econorte e a Viapar, não existe risco algum de que haja alguma pendência daqui para frente com o Estado. O segundo motivo para não prorrogar os contratos diz respeito à situação das ações judiciais. E ao contrário do que se propaga por aí, a situação das ações judiciais é favorável ao Estado do Paraná. Existe uma ação que é a mais importante delas, de 2005, que tramita numa vara federal de Curitiba, que busca a nulidade de 2 aditivos celebrados pelo Estado em 2000 e 2002. Essa ação, que tanto a equipe do TCE quanto a equipe do TCU entendem que deve prevalecer, se ela for julgada procedente, isso importará na necessidade das empresas investirem valores altíssimos nas concessionárias ou reduzirem drasticamente as tarifas. Infelizmente, já temos mais de 10 anos, aliás, mais de 15 anos, né? Desculpa, mais de 10 anos de ação, e até agora sequer a perícia foi realizada pelo Poder Judiciário, do que é uma indicação de que não só o Poder Executivo ou o Poder Legislativo pecam em relação aos contratos paranaenses. Também o Poder Judiciário é muito lento para analisar as demandas mais importantes relacionadas à hospedagem. Essa situação desfavorável às empresas também repercute individualmente para cada lote. No lote da Econorte, por exemplo, 3 ações judiciais já reconheceram a nulidade de um aditivo firmado em 2001, que acrescentou 51 quilômetros na concessão. Essas ações já foram julgadas procedentes, mas ainda cabe recurso para os tribunais superiores, por isso que elas não produziram efeito. A mesma coisa aconteceu recentemente com a Caminhos do Paraná, em que uma ação judicial reconheceu a nulidade de um aditivo específico que foi firmado ali na via, também com os efeitos suspensos por conta dos recursos do processo brasileiro. Mas, ao chegarem ao final, confirmando as decisões atuais,
nos dois casos haverá uma drástica redução tarifária nessas duas empresas. Terceiro motivo dos 7 para não prorrogar. A prorrogação, caso aconteça, ao invés de diminuir o imbróglio judicial envolvendo as concessões paranaenses, vai aumentar. Um argumento que o Estado costuma utilizar é que o contrato precisa ser revisto, deve-se passar uma régua sobre ele e começar de novo com uma prorrogação. Essa argumentação é falsa, porque uma prorrogação significará um novo aditivo, e um novo aditivo significará a possibilidade de uma nova rediscussão, seja pelo próprio Estado do Paraná, vamos imaginar que uma nova gestão assuma e seja contrária à prorrogação, seja pelo Poder Judiciário. Um governador modelo de cumprimento de contratos no Brasil é o governador Geraldo Alckmin de São Paulo. Para o bem ou para o mal, ele tem essa fama. E em 2014, o governador Geraldo Alckmin anulou, por conta própria, um aditivo que havia sido firmado por uma gestão anterior, que havia prorrogado os contratos de pedágio do Estado. Os contratos de pedágio de São Paulo, os primeiros, vão até 2018. O governador Cláudio Lembo havia prorrogado para até 2026. Quando o Geraldo Alckmin reassume o governo de São Paulo, ele anula esses aditivos, dizendo que eles foram lesivos ao Estado. E as concessionárias naturalmente foram à justiça, e já houve decisão judicial confirmando a postura do governador Geraldo Alckmin. Então isso poderia acontecer no Paraná também. Quarto motivo para não prorrogar. Ainda há mais de 600 quilômetros de obras para serem feitos nas nossas rodovias até 2021. Nós temos ainda 5 anos e meio de concessão, já se passaram 18 anos e meio, e as obras foram quase todas concentradas no final do contrato. Isso aconteceu por conta das atuações desastradas do Estado durante a contratação. As obras foram deixadas para o final para que as empresas pudessem se capitalizar e investir. Ou seja, tanto as empresas quanto o próprio Estado ainda tem muito trabalho pela frente nesses próximos anos. Tem bastante com o que se preocupar. É falso pretexto de que é preciso recolocar novas obras nos contratos. Vejam o caso da Econorte. 114 quilômetros para serem feitos até 2021. Pode passar. Viapar, aqui da região nossa, 142 quilômetros para serem feitos até 2021. A propósito, eu ouvi esses dias no rádio um diretor de uma concessionária dizendo que determinada obra é um presente para a sociedade no final do ano. Olha, só se o presente for comprado por quem está sendo presenteado. Não se trata de um presente, nós já pagamos por isso. Como já pagamos por essas obras que vão ser feitas até 2021. Ecocataratas, apenas 5 quilômetros, é a pior das concessionárias. Caminhos do Paraná ainda tem 81 quilômetros para fazer. Rodonorte, 279. Curitiba a Apucarana, a rodovia do Café principalmente. Ainda faltam duplicar 279 quilômetros. E Ecovia ainda temos 8 quilômetros, por favor. Quinto motivo, por maior que seja a inclusão dos investimentos e redução das tarifas, é o pretexto para quem defende a prorrogação, de que vai haver redução das tarifas e inclusão de investimentos, o número por si só, os números por si só não dizem nada. O preço do pedágio ele é calculado por uma equação que leva em conta os investimentos que as empresas têm que fazer, o retorno que elas vão ter, incluindo o lucro, e o tempo da concessão. Então, essas variáveis todas podem dizer se a situação é boa ou a situação é ruim. Dizer simplesmente que vai ter novas obras ou que a tarifa vai ser reduzida não significa nada. Para verificar se a quantidade de novas obras, o novo preço de pedágio é adequada, é necessário abrir as planilhas e comparar com outras concessões realizadas no país. Além disso, chama atenção o fato das empresas agora, depois de 18 anos e meio, estarem querendo reequilibrar os contratos. Quer dizer, nós vamos esquecer aquilo que passou, não vamos esquecer as vantagens que elas tiveram nos últimos 18 anos, a menos de 6 anos do final dos contratos. E desde logo uma conclusão muito óbvia. Nenhuma concessionária celebraria um acordo de prorrogação dos contratos se não entendesse que o resultado obtido seria melhor do que aquele que ele poderia obter numa situação de concorrência. Isso é claro. Por mais que a empresa prometa, vou reduzir 40%, 50% da tarifa, é claro que ela já concluiu
que fazer isso é um risco menor do que participar de uma concorrência e ter que reduzir mais ou perder a concessão. Sexto motivo, os atuais contratos não permitem a prorrogação. Os contratos dizem que a única situação em que é possível prorrogar os instrumentos é quando houver desequilíbrio econômico que prejudique as empresas. Ou seja, seria necessário, antes de tudo, concluir que os contratos são desfavoráveis às empresas. E a conclusão dos órgãos de controle é justamente a oposta. Os contratos beneficiam as empresas. A cláusula que permite a prorrogação dos contratos, ela foi pensada claramente para fazer frente a um equilíbrio episódico nos contratos de concessão paranaense existentes lá no final deles. Imagine que há 5 meses ou 6 meses do final das concessões, 2021, as concessionárias comprovam para o Estado que deixaram de receber recursos. O Estado, ao invés de aumentar a tarifa, pode dizer, se concluir que essa afirmação é verdadeira, pode dizer para as empresas, olha, então fique mais 3, 4, 5 meses operando os pedágios, você faz com que esse desequilíbrio suma e depois você me devolve as vias. Então essa cláusula foi pensada para fazer frente a um desequilíbrio pequeno, episódico, existente no final dos contratos. Nunca por uma prorrogação como a que se cogita hoje de 25 anos. Então o que o Estado quer ao dizer que vai introduzir novas obras agora, embora não diga quais são, né? Ele quer justamente apresentar um pretexto que vai justificar a prorrogação dos contratos paranaenses. E por fim, um último motivo para não prorrogar os contratos paranaenses. A realização de uma nova licitação traria enormes vantagens. Os contratos paranaenses são um modelo do que não se deve fazer hoje em dia. Eles foram firmados em 97, quando a situação do país era completamente diferente. A taxa Selic era praticamente o triplo da que existe hoje. O risco do país era praticamente o dobro do existente atualmente. O custo do investimento era muito mais alto naquela ocasião. Por conta disso, foi preciso garantir às empresas remunerações que hoje são exorbitantes. A taxa de retorno praticada atualmente nas principais concessões do país são, em média, a metade das que as concessionárias paranaenses oferem. Então, realmente, quando as concessionárias dizem que o pedágio paranaense não é o mais caro do Brasil, pode ser até que não seja o mais caro, mas o lucro das empresas, muito provavelmente, é o mais alto de todo o país. Ao longo desse tempo todo, nós aprendemos muito com os erros do passado. O Paraná foi o primeiro estado do Brasil a fazer um programa de concessão como esse. Naturalmente, por conta disso, praticou uma série de erros que foram, ao longo do tempo, percebidos e arrumados. Nós poderemos, no caso de uma nova licitação, adotar um novo modelo. Por exemplo, a própria União, já que boa parte das rodovias concessionadas no Estado são federais, poderia comandar o processo de licitação. Haveria maior fiscalização por parte dos envolvidos. Haveria maior transparência. Em 97, o paranaense não tinha experiência nenhuma com pagamento de pedágio, muito menos com contrato de pedágio. Isso mudou bastante. Os órgãos de controle passaram a entender melhor os pedágios. Os deputados passaram a entender melhor os pedágios. A sociedade passou a entender melhor o pedágio. Uma nova licitação seria muito mais vigiada. Poderíamos adotar um novo modelo para escolher o vencedor. No caso do paranaense, o modelo foi o maior número de trechos de acesso que cada empresa disporia a conservar. A tarifa foi fixada pelo Estado. Atualmente, boa parte dos contratos brasileiros mais modernos exigem que haja disputa no preço da tarifa. O Estado fixa um preço máximo. O Estado fixa um preço máximo e as empresas brigam para ver quem pratica o menor preço, muitas vezes com um ganho enorme. É possível que a gente exija das empresas, numa nova licitação, que boa parte das edificações sejam feitas no início do contrato, como tem sido hoje em dia no Brasil, ao invés de deixá-las para o final do contrato. Então, as empresas investem, duplicam e depois elas vão ser remuneradas. Depois vão ter os investimentos amortizados e não como aconteceu no Paraná. A gente pode adotar também critérios técnicos que garantem a remuneração das empresas por valores praticados no mercado, que não é o caso dos contratos paranaenses. E por fim, e para muitas vezes o principal argumento,
do ponto de vista moral, é a coisa certa a fazer. Não prorrogar os contratos de pedágio. Nós temos contratos péssimos, que foram claramente lesivos aos paranaenses, que garantiram às empresas lucros exorbitantes. Se a gente prorrogar esses contratos dessa maneira, deixando com que tudo isso fique para trás, nós vamos dar mensagem errada para o paranaense. É isso, muito obrigado.